Olá, eu sou a Juliana, professora doutora em Geografia. O assunto que eu venho trazendo para a gente discutir de uma maneira breve, não discutir, mas para que a gente possa refletir, vem a ser a questão do comportamento machista do homem que muitas vezes é invisibilizado no nosso cotidiano. Infelizmente, ao a sociedade passa, nós estamos vendo, acompanhando os noticiários que trazem todos os dias notícias de feminicídio. É muito triste acompanhar as matérias e as reportagens e ver que os dados demonstram que a cada 9 horas uma mulher morre por conta do feminicídio. E as matérias também, as reportagens, trazem para nós que no período da pandemia, a violência doméstica, ela aumentou. Entre todas as formas de violência que é contra a mulher, nós podemos mencionar que existe tanto a violência física como a violência emocional. E é esse ponto que eu gostaria aí de trazer um pouquinho para a nossa reflexão. O comportamento machista que é invisibilizado dentro da sociedade e que permeia todo o cotidiano de todas as mulheres brasileiras. Quando nós falamos sobre machismo, o que vem à nossa mente? Será que a gente pensa somente em violência doméstica com agressão física? Será que nós pensamos somente no estupro? Será que nós pensamos somente na submissão da mulher? Quando nós falamos do comportamento machista, nós temos que pensar no comportamento machista velado. O que seria esse comportamento machista velado? Seria aqueles que ocorrem de forma sublime, são aqueles que ocorrem de forma em que as pessoas não percebem, que fica quase imperceptível para nós mulheres. O portal GL10 traz uma matéria, inclusive publicada hoje, no dia 6 de março de 2021, que aborda a questão do comportamento machista invisibilizado. E essa matéria, esse portal, ele é muito interessante, porque ele só traz matérias relacionadas à questão da mulher, em todas as suas instâncias, no mercado de trabalho, na tua vida cotidiana, a questão de falta de políticas públicas voltadas para as mulheres, sobretudo aquelas que têm filhos pequenos e que são chefes de família. E esse portal aborda especificamente a questão da mulher negra. Se as mulheres brancas, elas sofrem, principalmente agora com a questão da pandemia, como a mulher perdeu o seu espaço, sobretudo no mercado de trabalho, as matérias desse portal abordam a condição da mulher negra, o como fica a mulher negra ainda, ela está aquém de políticas que possam as colocarem no mesmo patamar de igualdade das mulheres brancas e entre mulheres brancas e negras, as colocarem no mesmo patamar de igualdade entre os homens. Então, a matéria de hoje, ela aborda a questão, então, dos comportamentos machistas velados. E a primeira abordagem que ela nos traz é sobre a forma como nós, mulheres, somos interrompidas nos nossos locais de fala, seja no espaço de ambientes de trabalho, em reuniões, em congressos científicos, Essa é a primeira forma abordada pela matéria que concerne aí ao comportamento machista invisibilizado e que muitas vezes as pessoas se perdem no meio de um diálogo e as pessoas não percebem, não conseguem ver com clareza que a mulher está perdendo ou perdeu o seu local de voz, de opinião e de diálogo, sobretudo de diálogo, acaba sendo monótono. Posteriormente, nós temos também a apropriação das ideias. O que viria a ser essa apropriação das ideias? A apropriação das ideias são os espaços que nós compartilhamos com os homens, isso no mercado de trabalho também, onde nós
criamos projetos, temos ideias para dentro da empresa, e essas ideias, elas são roubadas, elas são usurpadas e são apropriadas pelos homens, e eles os colocam em uma situação em que eles criaram aquela ideia. E isso os leva à credibilidade dentro da empresa, dentro do setor de trabalho, né, da área onde esse homem e essa mulher estão dividindo o espaço, né. Esse é um entre tantos fatores que acabam por explicar o porquê ainda há uma grande disparidade no número de lideranças entre mulheres e homens nas empresas, né? Se nós pegarmos dados, ainda, né, pesquisas estatísticas, ainda os homens lideram o ranking, né, de empoderamento e de lideranças dentro das empresas, onde a mulher ainda é relegada ao segundo plano, né? Isso também pode se ver pelas questões de faixas salariais nas empresas entre homens e mulheres, que ainda as faixas salariais dos homens se sobrepõem às das mulheres. Então, esse é a segunda forma de comportamento machista que ocorre de forma velada no cotidiano das mulheres. Posteriormente, a matéria, ela aborda a questão da forma como os homens nos tratam como pessoas, como sujeitos com capacidades cognitivas limitadas, né? Quando nós estamos conversando com um homem sobre um determinado assunto específico e ele vem nos explicar de forma extremamente didática sobre aquele assunto, como se nós não tivéssemos a capacidade de compreender a complexidade do assunto e poder opinar sobre aquele assunto. Isso também, em forma de machista velado, ele faz com que a mulher perca credibilidade também do que ela está falando. Porque muitas vezes o homem a coloca como, por mais que ela tenha domínio sobre o que ela está falando, ele cria justificativas para tentar confundir a mulher ou para mostrar para o outro que essa mulher ela está errada. Assim, causando uma descredibilidade, conhecimento dessa mulher. Então, portanto, essa forma também machista, que muitas vezes permeiam principalmente os ambientes acadêmicos, as salas de aula, o nosso ambiente de trabalho, é também uma das formas de diminuir a mulher, é uma forma de subjugar o potencial existente, capacidade, né, de liderança, na nossa capacidade de domínio dos assuntos que nós estamos ali defendendo, os quais nós temos conhecimento sobre aquilo. Então, é uma forma de tentar tirar a razão e o mérito e o conhecimento da mulher sobre aquele determinado assunto, para que ele, então, se saia como alguém que tenha mais conhecimento sobre aquele determinado assunto. Posteriormente, para finalizar aqui a nossa reflexão, a matéria também traz um dos maiores problemas. Todos possuem méritos, todos são grandiosos, todos acabam fazendo com que a mulher tenha uma perda significativa da tua identidade, do teu potencial, do teu conhecimento, né, onde ela passa até mesmo se questionar quanto pessoa capaz de exercer determinada função, seria aquele machismo invisibilizado, em que o homem manipula emocionalmente a mulher. É onde o homem ele consegue se inserir no psicológico da mulher e faz com que ela comece a ter perda da sua razão. É onde ela começa a se questionar se de fato ela tem razão ou ela está criando situações, né? Então isso, o homem acaba por entrar, né? Ele acaba por manipular, entrar de uma forma tão sutil no lado psicológico da mulher, que ela acaba até questionando a sua memória,
a sua racionalidade, a sua sanidade, levando a mulher a acreditar que ela está louca, acreditar que ela não é capaz, acreditar que ele tem razão e ela não está certa, ela está errada diante daquela determinada situação. Essa forma mais severa de agressão sublime ao emocional e o psicológico da mulher faz com que ela entre em processo de depressão, faz com que ela não acredite mais nela, faz com que ela perda a identidade dela. Essa forma, né, de comportamento machista, que ele está inserido no cotidiano de todas nós mulheres, porque diante do que foi colocado aqui de uma forma muito breve, todas nós mulheres passamos por isso, seja nas relações de trabalho, seja em relações comerciais, seja no nosso circuito, né, de vida familiar, do nosso cotidiano, nos espaços onde nós frequentamos. Então, a todo momento, o machismo, se ele não é uma forma física e agressiva, onde todos possam perceber, ele está presente de uma forma subjetiva. E essa forma subjetiva, ela subjuga todas as nossas capacidades e ela faz com que nós, mulheres, percamos a crença que nós temos no nosso potencial. Ela faz com que nós mesmos passamos a duvidar sobre a nossa capacidade intelectual, sobre a nossa capacidade cognitiva, sobre o que nós realmente somos. Então, é muito necessário que nós, mulheres, passamos a refletir e olhar com maior criticidade sobre as falas, né, sobre os espaços de diálogos aos quais nós frequentamos, e que nós possamos ter a certeza de que nós conquistamos esses espaços e de que nós somos capazes, seja dentro das relações com os nossos companheiros, seja dentro das relações que nós estabelecemos no nosso ambiente de trabalho, e seja nos espaços cotidianos que nós dividimos com os homens. Então, portanto, nós temos que ter confiança de quem nós somos. E nós temos, sim, que lutar pelos nossos espaços de fala. Nós temos que nos empoderar, porque nós somos capazes. Porque nós temos toda a possibilidade e o discernimento de perceber que nós estamos sendo tolhidas pelos homens, que nós estamos passando por momentos, né, cotidiano, onde esse machismo persiste. E nós precisamos levar em consideração que esse machismo, e todas as formas desse machismo, ele não tem classe. Ele está em todas as classes sociais, seja das pessoas aí que estejam na linha de vulnerabilidade, assim como os espaços onde as mulheres estão no topo. O machismo velado, esse machismo invisível, ele faz parte de todas as classes sociais. Ele não está presente mais nas áreas onde as mulheres estão inseridas em situações de vulnerabilidades. Elas estão em todas as classes sociais, elas estão em todas as faixas etárias da fase adulta. Então, portanto, nós precisamos ter o discernimento de ter um olhar mais crítico a respeito da fala dos homens sobre nós. E a partir daí, dessas falas, nós nos empoderarmos. Nós precisamos nos empoderar, nós precisamos nos unir. Somente nós, mulheres, sabemos do que nós passamos e do que nós sofremos cotidianamente nos espaços aos quais nós estamos circulando. Dessa forma, eu encerro a minha pequena participação nesse projeto tão grandioso e tão importante, voltado para todos os munícipes, não só para as mulheres, mas para todos, gênero masculino e feminino do município de Rosana. Muito obrigada. E um abraço a todos e muita saúde a todos.